Vamos então para Apocalipse, capítulo 1, vamos fazer as leituras, a leitura do verso 4 até o verso 8. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Até aí, deixa aberto aí, feche os olhos mais uma vez, vamos orar. Pai Santo, mais uma vez recorremos a Ti e a Sua graça, em dias difíceis como os nossos, onde profecias cada vez mais se cumprem, e o seu retorno cada vez mais se torna próximo, a consumação de todas as coisas. Mas Tu deixou um testemunho aqui na terra, Tu deixou um povo que o Senhor selou, comprou com o seu sangue, redimiu, os fez reino e sacerdotes. Esse povo continua aqui a marchar, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, pregando o santo evangelho, testemunhando da sua ressurreição, tendo vidas compatíveis à santidade desse Deus que nós servimos. Mas para executarmos as suas tarefas, como o Senhor disse em Atos 1, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Precisamos de graça, manifestação poderosa, prodigiosa da sua parte. Faz isso essa noite. Toma mentes e corações em temor, em obediência, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria que vocês, na última mensagem, eu fui muito incomodado, principalmente que para as primeiras fileiras, as crianças. Primeira fileira é essa que está sentado também, meus filhos que deram trabalho também. Então, por favor, as crianças quietinhas, se não conseguirem, se assentem mais no fundo. Outro recado, eu estou vendo algumas cadeiras vazias aqui, eu sei que tem irmãos, membros da igreja, vendo pela internet. Você não está correto em fazer isso, irmão. O recurso do culto online é para as pessoas de fora de Franca, fora do Brasil, ou das pessoas que têm alguma deficiência e não podem comparecer publicamente no culto. Cultuar a Deus, transmissão online, assistir de casa, não é a mesma coisa que cultuar a Deus. Culto fala de ajuntamento, sem ajuntamento não há culto. Culto fala quando o povo de Deus se encontra. Por isso que a palavra igreja quer dizer assembleia, reunião dos redimidos, dos eleitos, do povo de Deus. Então, se não é por uma justificativa legítima, não fique na sua casa, porque se as faltas continuarem, nós vamos ter que interromper as transmissões. Você precisa estar aqui cultuando a Deus de forma presencial. Então, você que é membro da igreja, está me ouvindo, nos próximos cultos esteja aqui, por favor, pois o pacto da membresia que você assinou, assim o pede. Quantos que estão me ouvindo agora fora do Brasil não gostariam de estar aqui presencialmente? E ao ouvir esse recado, devem estar escandalizados e pensando, como pode gente que mora na própria cidade, membro da igreja, preferir ver online?
do que ir no culto público. Portanto, não faça mais isso. Irmãos, domingo passado nós demos início aqui a uma série de exposições no livro de Apocalipse. Domingo passado iniciamos como uma introdução do livro, uma espécie de panorâmica do livro de Apocalipse, para mostrar do que se trata o livro, a sua autoria, a sua data, o seu conteúdo. E principalmente nós vimos na primeira mensagem a forma correta de se interpretar Apocalipse, de modo que é um livro muito difícil e muito complexo para muitas pessoas. Mas ao estudarmos com cuidado, podemos notar, e ao seguir a linha de interpretação mais adequada, podemos assim notar que ele não é tão difícil. Agora nós vamos dar sequência na série de estudos, começando pelo capítulo 1, é claro. O capítulo 1 de Apocalipse, ele tem três divisões. A primeira divisão do livro trata do título, Revelações de Jesus Cristo. O termo revelações em grego quer dizer Apocalipse. A primeira divisão então trata do título, do autor e do tema do livro. E isso vai dos versos 1 ao verso 3. Nós já vimos isso na mensagem passada, nós já então abordamos a primeira divisão. A segunda divisão trata das 7 igrejas, ou é uma mensagem para as igrejas, a igreja de Cristo. Essa divisão inicia no verso 4 até o 8. E a última e terceira divisão do Apocalipse fala do Cristo glorificado. Vão dos versos 9 ao verso 20. E hoje nós trataremos da segunda divisão, uma vez que já tratamos da primeira, e no domingo seguinte trataremos da terceira divisão, encerrando assim o capítulo 1. Do que trata a segunda divisão do primeiro livro de Apocalipse? É uma mensagem à igreja de Cristo, mensagem que estava sendo destinada às igrejas da época: Sardes, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, mas que também se estende para a igreja de Cristo hoje, ou para a igreja de Cristo em todas as épocas. Então, essa segunda divisão tem muito a nos ensinar. Ela era tão atual quando foi para a igreja do primeiro século, ela é tão atual para nós como foi para a igreja do primeiro século. E essa pequena porção que vai do verso 4 ao 8, de certa forma, quase que a totalidade do Apocalipse se encontra nessa pequenina porção. Vamos ter termos aqui, traços, que vão ser repetidos durante quase todo o livro. E você vai poder acompanhar comigo então as maravilhas contidas aqui. Como se inicia essa segunda sessão, essa segunda divisão do capítulo 1? Ele começa com uma saudação. Está aí no verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, daquele que é, que era e que há de vir. Até aí. João dirige suas palavras às 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor, região hoje da Turquia. Você vê que ele inicia aqui, João, às 7 igrejas da Ásia. Originalmente, a carta, ou as cartas, ou o Apocalipse, foi escrito e destinado para algumas igrejas do primeiro século, da época de João, o primeiro século da era cristã, da era apostólica. João tem revelações, ele está preso na ilha de Patmos, ele tem visões majestosas, magníficas, ele registra essas visões em pergaminhos, e ele envia esses registros em rolos,
que são tidos como epístolas, cartas, e ele envia a essas 7 igrejas. Eram igrejas reais, verdadeiras, eram comunidades, congregações, estabelecidas ali, tinham públicos, eram pastoreadas, tinham membros. E essas 7 igrejas estavam estabelecidas ali no primeiro século, e estavam sob o regime do Império Romano. Pouco tempo atrás de João escrever, Nero era o imperador romano, e começou ali a primeira grande perseguição. Faz a transição com Domiciano, que é um outro imperador tão mau, tão perverso quanto ele. Essas igrejas então estavam estabelecidas ali na Ásia, sob esse regime, e esse regime, ele promovia intensas perseguições, de modo que eles estavam sendo privados de seus direitos, pesados impostos estavam sendo cobrados, perseguições, prisões, tortura e até martírio. Portanto, no primeiro momento, o Apocalipse foi escrito para consolar os irmãos que estavam presentes nessas igrejas. Evidente que tinha mais que 7, não era apenas 7 igrejas, mas no primeiro momento foi destinada especificamente para essas igrejas, com a finalidade de consolar, encorajar, fortalecer, animar e trazer a eles discernimento do que estava acontecendo e do que viria a acontecer. E você vê que aqui ele usa o número 7, é a primeira menção de 7 aqui no Apocalipse, é das 7 igrejas. Como eu disse na mensagem anterior, Apocalipse faz muito uso do número 7, e o 7 tem a ver com completude, com perfeição, é o número de Deus. E quando ele usa o 7, se dirigindo a igrejas, ele estava querendo dizer que a mensagem não se limita apenas àquelas 7 igrejas. Ao dizer 7 e envolver com igreja, ele está dizendo a totalidade das igrejas, a completude, ou seja, a mensagem é para todas as igrejas, de todas as eras, de todos os tempos. Portanto, por mais atual que tenha sido o Apocalipse nos dias de João, por mais que teve pessoas de carne e osso que pegaram nas cartas, nos originais, que leram os papiros com tinta fresquinha de João, que estavam vendo ali Roma ser incendiada, vendo tortura e morte e todos aqueles acontecimentos, que por mais que tinha pessoas que tinham visto a própria morte e ressurreição de Cristo, o Apocalipse também é dirigido para nós. Essas cartas escritas por João é para a Igreja Aliança do Calvário, para a Igreja Batista, para a Igreja Presbiteriana, para a Assembleia de Deus, para a Metodista, é para esse povo, é para nós. Portanto, o Apocalipse não é um livro obsoleto, de impossível interpretação, de pouca valia para os nossos dias e de pouca aplicação prática. Não, João está escrevendo, enviando essa mensagem a nós nos dias de hoje. Portanto, dê atenção para o Apocalipse, fique atento com o seu conteúdo, fique atento para as suas palavras, elas são atuais, elas são para hoje, elas são para agora, elas são para nós. Não ignore esse livro, leia-o, releia-o, leia-o de novo, use material para interpretá-lo, leia até você entendê-lo. Agora ele começa com uma saudação, e agora ele apresenta uma saudação que vem da parte de Deus. Mas note, é um Deus trinitário, ou seja, a saudação se inicia, é uma saudação que vem da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O texto diz aqui, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros. Veja só, a graça e paz
que é a saudação típica do primeiro século. Graça, porque fomos salvos, redimidos pela graça, somos sustentados pela graça, nos mantemos de pé pela graça, e seremos glorificados pela graça. E paz é que provém da graça recebida, nos reconciliamos com Deus, somos salvos e gozamos de paz. Por isso, graça e paz, ela não vem de João. A graça e paz não vem de João. Graça e paz a vós outros, da parte daquele. Graça e paz da parte daquele. É uma saudação que vem de Deus, mas de um Deus trino. E aí, nós vamos ver, a saudação vem, primeiro, da parte de quem? Deus Pai, daquele que era, que é e que há de vir. Depois de Deus Espírito, e graça e paz também, dos 7 Espíritos, que se acham diante de Deus. E a saudação também de Deus Filho, verso 5, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho. Vamos ver um pouco dessa saudação, dessas saudações. A saudação vem de um Deus trinitariano, vem da Trindade. A Trindade está presente em todo o Apocalipse. Todo Apocalipse você vai ver menções de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Santíssima Trindade está atuando o tempo todo no Apocalipse. Está presente em quase todas as páginas de Apocalipse, de forma explícita ou implícita. E ele começa com Deus Pai, quando ele diz, daquele que é, que era e que há de vir. O que João está querendo dizer com esses termos, quando se refere a Deus? Aquele que é, que era e que há de vir. São termos para falar da sua eternidade. Aquele que vos saúda, aquele que cuida de vocês, aquele que vela por vocês, aquele que salvou vocês, é eterno. Ele está presente em todas as eras. Não é apenas para dizer da divindade de Deus, da divindade de Cristo. É apenas para dizer da sua onipotência, da sua infinitude. Mas ao dizer aquele que era, que é, que há de vir, reflete sua eternidade. Mas para dizer aqueles homens que estão sofrendo, esse é aquele que esteve presente em toda a história, esse é aquele que sempre agiu e age em todas as eras. Ele agiu no passado, na criação, no livramento dos nossos pais no Antigo Testamento. Ele agiu no presente, com o nascimento do seu filho, o livrando da perseguição e redimindo o seu povo através dele. E ele agirá no futuro, porque ele prometeu estar conosco para todo o tempo. Então essa saudação tem essa finalidade de mostrar a eternidade, o cuidado de Deus em todas as eras, em toda a história. Portanto, não se preocupem, vocês que estão à mercê da oposição do Império Romano. Eu sou Deus que vos acompanho durante toda a história. Eu estive presente durante toda a história e agi e agirei ao longo das eras. O Salmo 90 fala isso. Senhor, Salmo 91, Salmo 90, verso 1, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus estava presente. Como salmista, Ele é o nosso refúgio. E olha só, quando que Ele é o nosso refúgio? De geração em geração, em todas as eras, está presente em toda a história. Até mais, Ele está presente até antes da história, antes que os montes nascessem e que se formasse a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus, Tu já estavas lá. Agora, a saudação vem de Deus Espírito. Saudação trinitariana, a Trindade está presente em todo o Apocalipse.
Agora ele diz, no verso ainda 4, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, paz e graça a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos, que se acham diante do trono, até aí. João aqui ele ecoa as palavras de Zacarias, capítulo 4, versículo 1 e 2, quando Zacarias, no capítulo 4, ele faz uma menção dos 7 candeeiros de ouro. Ele diz assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos. João agora faz menção aos 7 Espíritos de Deus. Zacarias está dizendo 7 candeeiros, a menorá, onde eram colocadas azeite em 7 compartimentos, 7 chamas se levantam. Isso é uma menção do Espírito Santo. Quando diz os 7 Espíritos, é o Espírito em sua plenitude, é o Espírito em sua força. E o texto de Zacarias, quando ele relata e tem a visão dos 7 candeeiros, 7 tubos, vem então o famoso versículo no verso 6, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Isso quer dizer o quê? Que Deus age na história, aquele Deus presente em toda a história. Deus age na história, por meio da história, não por meios terrenos, mas pelo seu Espírito. O Apocalipse é um livro que mostra de maneira mais velada a ação do Espírito Santo em toda a história. É a força do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, aqui descrita por 7 Espíritos, 7 castiçais, 7 chamas, 7 candeeiros. Portanto, o Apocalipse não mostra só a ação de Deus Pai em toda a história, é um livro de contínua ação de Deus Pai, mas é um livro também de intensa ação, atividade do Espírito Santo. Como podemos ver isto? Para você entender o trabalho da Trindade na redenção, Deus Pai, Ele prepara o plano da salvação, é Ele quem cria. Deus Filho executa o plano que Deus Pai criou, morrendo na cruz. E qual é a função de Deus Espírito? Aplica o plano em nós. Deus Pai projeta, Deus Filho executa, Deus Espírito aplica essa salvação em nós. Portanto, o livro de Apocalipse é um livro recheado de conteúdo no tocante à redenção, à morte, à ressurreição, à salvação, à redenção do povo de Deus, à glorificação, à santificação do povo. É nesse período que o Espírito Santo atua. Ele atua na sua plenitude em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele atua em santificar o homem, escrevendo as leis no coração dele. Ele atua em exaltar a glória de Cristo, porque Apocalipse é um livro sobre Cristo. E qual é a função do Espírito Santo? J. Parker chama o Espírito Santo desses canhões que estão, está vendo? O Espírito Santo é o holofote, ele não ilumina a si mesmo. O holofote é aqui, essas canhões estão fazendo o quê? Iluminando aqui o púlpito, eles não aparecem. O Espírito Santo é o holofote que ilumina Cristo, exalta Cristo. Então, quanto mais você vê Cristo no Apocalipse, mais você vê o Espírito Santo que está fazendo Cristo brilhar, que está fazendo Cristo aparecer, fazendo Cristo se exaltar. E terceiro, a saudação agora é de Deus Filho. Interessante que ele é a segunda pessoa da Trindade, mas João menciona em terceiro lugar.
Por que João faz isso? Bom, João primeiro vê o templo como lugar de Deus Pai. Aqui é a figura do tabernáculo. Lembra, o tabernáculo tinha uma porta e o pátio, o átrio. Depois do pátio tinha o santo lugar, que ficava a mesa dos pães, da proposição, e do outro lado os 7 candeeiros de ouro. E outra, indo mais para frente, tínhamos a última repartição do tabernáculo, o Santo dos Santos, que era o lugar onde estava a arca, a presença de Deus. João coloca Deus Pai primeiro como Santo dos Santos, Deus Espírito Santo segundo, porque é aquele que alumia o caminho, é aquele que brilha entre o Santo dos Santos e o santo lugar, que simboliza o Espírito Santo. E por terceiro, o Filho, que é o sangue do Cordeiro, derramado no altar, para a remissão dos pecados, que fala da obra mediadora. Então, Santo dos Santos, Deus Pai. Deus Espírito passa na frente, porque é o candelabro de ouro, os 7 Espíritos de Deus, iluminando o caminho. Deus Filho vem por último, como o Cordeiro, que morre, é oferecido como sacrifício, e asperge, derrama o seu sangue, para a remissão dos pecados. É a obra mediadora de Cristo. João então está traçando detalhadamente isso em poucas linhas, dando a eles conforto, confirmando a eles que a obra está consumada e ninguém, nem o Império Romano, pode desfazê-la. Agora ele vai continuar dando mais ênfase no personagem principal do Apocalipse, Deus Filho. E Jesus Cristo, aqui nessa saudação, é descrito de 3 modos diferentes. Verso 5, Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primeiro modo. O primogênito dos mortos, segundo modo. E o soberano dos reis da terra. Ele descreve Jesus Cristo de 3 formas diferentes. Ele é fiel testemunha, primeira forma. Ele é o primogênito dos mortos, segunda forma. E ele é o governante dos reis da terra. Ele está mostrando para eles quem é o Senhor deles, por quem eles estão sofrendo, em quem eles estão crendo, e para eles se manterem firmes. E ele descreve ele primeiro como uma fiel testemunha. O termo está aí, fiel testemunha, mas no grego dá a ideia de testemunha fiel. Está dizendo que Cristo, no que tange ao seu chamado, a sua missão, ele foi fiel até a morte. Ele foi fiel, sem pecado, santo, justo. A Bíblia diz em Hebreus que em tudo foi tentada a nossa semelhança, mas sem pecado. A Bíblia diz que no alto do Getsêmani, há horas de ser crucificado, orando com tanta intensidade a ponto de transpirar gotas de sangue, ele ora dizendo: se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ele foi fiel. Quando ele foi tentado no deserto, transforma essas pedras em pães e mata a sua fome, disse Satanás. Fiel como era o seu chamado, disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Levado ao lugar mais alto do templo, ao pináculo, o diabo o seduz, o leva, o transporta e diz: atira-te daqui para baixo, pois está escrito: aos teus anjos dará ordem para que te guarde. Pois que o Senhor fiel responde, mas também está escrito: não tentará o seu Deus. Depois o diabo o transporta para o monte e mostra todos os reinos e riquezas da terra e diz para ele: tudo isso é meu e te darei se prostrado me adorar. Então Jesus fiel responde: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele darás culto. Fiel à sua missão,
fiel sendo santo, fiel sendo justo, fiel sendo sem pecado, e fiel até a morte, ao ponto de estar pregado, e nos seus últimos espasmos, nos seus últimos momentos de vida, sendo tentado a saltar de lá, pois passava e dizia: se és o Filho de Deus, desça da cruz, para que creiamos. Até nos seus últimos instantes ele podia desistir, e com um pensamento se livrar da cruz. Ele não, ele vai dizer: tudo está consumado, nas suas mãos entrego o meu espírito. Jesus é descrito também aqui como primogênito dentre os mortos, está no verso 5, fiel testemunha, e o primogênito dos mortos. O que é o primogênito dos mortos? Isso aqui fala da ressurreição. Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Mas você está dizendo: mas pastor, como ele pode ter sido o primogênito no tocante à ressurreição? Houveram outras ressurreições no Antigo Testamento. Essa é a ressurreição para a vida, essa é a ressurreição com o corpo glorificado. Ele está dizendo que foi o primeiro a vencer a morte, o primeiro a ressurgir da morte com um corpo glorificado. Ele está inaugurando uma nova era, um novo reino, um novo momento. E ele foi o primeiro a inaugurar esse momento, ressurgindo dos mortos, de modo a vencer a morte e a jamais morrer outra vez. Ele é o primeiro a receber uma vida glorificada, de modo que aqueles que crerem nele terão o mesmo destino, também ressuscitarão com ele, também vencerão a morte e também serão glorificados. Então ele é o primogênito. A Bíblia diz quando lá crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia. Esse desceu à mansão dos mortos é o Hades. Só que o Hades aqui não é o inferno. Jesus nunca esteve no inferno, nunca foi no inferno, não quer saber do inferno. A tradução de desceu no credo apostólico, é Hades, e Hades tem dois sentidos: inferno, e tem outro sentido, sepultura, túmulo, tumba. Interpretaram Jesus, desceu o Hades, inferno. Não, Jesus morreu e foi enterrado, é só isso. Ele desceu, ele morreu, ele foi enterrado, ele ficou 3 dias morto. Mas no terceiro dia, imagina o Vesúvio, que destruiu a cidade de Pompeia, na Itália. Aquela tumba entra em erupção e não há nenhuma força no céu, na terra, nem o cosmo inteiro podia segurar aquele homem. Ele ressurge dos mortos e mata a morte na sua casa. É o primeiro. De modo que todos aqueles que morrerem com ele, ressuscitarão com ele, para jamais morrer. Jamais morrer. Por isso, aquele texto glorioso de 1 Coríntios 15, que diz: morte, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o pecado, o teu aguilhão? Porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, cumpre-se a palavra que diz: tragada foi a morte na sua vitória. Ele é o primogênito. Então sabe qual é a garantia? Que você não vai ficar numa tumba gelada, quando você chegar aos 60, 70, 90, envelhecer e morrer, te enterrarem 7 palmos debaixo da terra, ou quando você sofrer um acidente e morrer. A garantia que você não permanecerá lá é que Cristo, primogênito, saiu da tumba, e você sairá também. A morte não vai te prender, ela não tem poder, porque ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e o que crê em mim, esse no último dia eu ressuscitarei.
Porque quem crê em mim não morre, mas passou da morte para a vida. A morte, sabe qual é a função dela para mim? A morte é um Uber. É meu Uber. Para ir para São Paulo, você pega a Anhanguera ou a Bandeirantes. Você tem 3 formas de ir: carro, moto ou ônibus. Você precisa de um transporte. Eu estou na terra, tem o céu. Eu preciso de um transporte para me levar para o céu. Preciso de um Uber. É a morte. Tudo que ela vai fazer é me entregar para o Senhor. Imagina você olhando para ela com a cara de taxa. Tchau, morte. Ela tendo que vir descarada te entregar. Ela não vai poder te pegar, não vai poder ficar com você. Ela vai ter que pegar você e dar nos braços do Salvador. Pega outro e dá nos braços do Salvador. Ela é o Uber que te leva para o céu. Por quê? Porque o primogênito ferrou ela dentro da casa dela. Joe Nowen escreveu um livro, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Cristo matou a morte na sua morte. Não é fantástico? E ele ressuscitou, pisando na garganta dela. Terceiro modo que ele é descrito aqui. Vixe, hoje vai meia-noite, irmão. Você prepara aí, fecha a porta, não deixa ninguém sair não. Fecha aí. Quem sair fica. Não sobe com Cristo, não. Terceiro, ele é descrito como governante dos reis da terra. O primogênito, verso 4, dos mortos, e o soberano dos reis da terra. A ideia aqui é o governante dos reis. O termo provém do Salmo 89, verso 27, no qual Deus diz em referência a Davi, olha o que diz a profecia do Salmo 89, 27. Falo-ei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. A promessa de Deus se cumpriu em Jesus Cristo, a quem tudo foi sujeitado. O próprio Apocalipse diz que todos os reinos serão do seu Cristo e do seu Senhor. O que fala aqui? Cristo é descrito como fiel testemunha, foi fiel a Deus até a morte. Segundo, foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, vencendo a morte. Terceiro, depois de ser fiel com a obra da cruz, depois de ressuscitar dos mortos e subir aos céus, agora é a hora de ser coroado. O que é isso? O cetro. Um homem num trono com o cetro na mão, o que significa? Trono fala de um reino. Cetro fala da autoridade. A autoridade, o domínio de todas as nações foi dado ali. O cetro das nações foi dado a Cristo. Quem tem a palavra final não é Vladimir Putin, não é Jair Bolsonaro, não é o Xi Jinping da China, não são os czares, generais, césares, é Cristo. Cristo. Esse texto aqui aponta para Filipenses 2,10, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e na forma de servo foi obediente à morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra ou debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Deus, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja só, as 3 fases: testemunha fiel até a morte, morreu na cruz; primogênito entre os mortos, a ressurreição; e agora o soberano das nações, a ascensão e o governo. Cristo é esse. Ele está consolando aqueles crentes. Eu estou consolando com essas palavras. Eu não sei quem vai ganhar as eleições. Eu não sei qual regime vai dominar nas próximas eras. Eu não sei quais
penas e execuções vão ter eu não sei, mas eu sei que acima de qualquer trono, poder, governo, de qualquer dinastia, está o trono do soberano, e o cetro está nas mãos dele. Lembre-se que ele escreveu isso por causa de Roma, Calígula, Júlio César, César Augusto, Domiciano, Nero, aí ele vai, tem um trono acima do trono romano, calma. Portanto, aqui nós também entendemos que o personagem principal deste livro é Cristo. Veja, nós temos nesse livro a morte de Jesus em todo o Apocalipse, nós temos a ressurreição de Jesus em todo o Apocalipse, nós temos a ascensão de Jesus no céu em todo o Apocalipse, nós temos a vitória de Jesus em todo o Apocalipse. É um livro especialmente sobre Jesus e a sua vitória. João continua agora seus comentários, na sua saudação, falando sobre Jesus, e especificamente falando do seu amor, veja os versos 5, só que a parte B, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nós só estamos no capítulo 1, viu? Talvez você é aquele cristão mais sanguinário, eu queria já ir na taça da ira, calma, capítulo 1, 2, vai chegar lá, calma. Não fica com muita pressa de chegar lá, não, vai arrepender. Agora João vai falar do seu amor, olha que coisa linda. Verso 5b, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Sabe o que João está dizendo aqui? O inacreditável. João está mostrando que o Apocalipse é um livro que revela o amor. É um livro que é uma manifestação do amor de Deus. É um livro que demonstra o amor de Cristo por nós, pelo seu povo. Olha que coisa tremenda, o livro de Apocalipse é sobre ele, é sobre Cristo, mas ainda assim, Cristo não se esquece de nós, ele faz questão de um livro que foi feito para exaltá-lo, declarar o seu amor por nós, e esse amor é facilmente demonstrado no ato dele nos libertar dos nossos pecados, dando a sua vida. É isso que o texto diz, ele nos libertou dos nossos pecados, pelo seu sangue. Essa é a maior demonstração de amor. Pode ser, diz Paulo em Romanos, que alguém venha morrer por uma pessoa boa, pode até ser que alguém, mas Cristo prova o seu muito amor, com que nos amou, tendo morrido por nós, não quando éramos bons, ou por sermos bons, ou depois da conversão, mas quando nós ainda éramos pecadores. Deus não te amou depois do banho, Deus te amou no lixo. Deus não te amou depois da lepra, Deus te amou cheio de necrose, vermes, purulento. Deus te amou quando você estava na biqueira, no bar, no motel, quando você estava alucinado, louco, roubando, assaltando, estuprando, matando. Deus te amou lá. E Apocalipse, no meio de toda essa revelação majestosa, sobra o espaço aqui para falar do seu amor. Isso é tremendo. Agora tem algo mais tremendo. Observe aqui, na narrativa de João, o presente prevalecendo sobre o pretérito. Enquanto a palavra libertou, o termo libertou está no passado, nos ama está no presente. Isso é para mostrar o contraste entre um ato contínuo e outro ato completado. A salvação, ela já passou, ela já se cumpriu, por isso ele diz, libertou, julga o verbo libertar no passado. Uma vez libertado, não há necessidade de libertar mais, mas quando ele vai usar o verbo amar, ele diz,
Aquele que ama no presente, amo e continuo amando. Está no presente contínuo. Ou seja, o amor continuará para sempre. Salvar tem que ser conjugado no passado, porque já foi, não há necessidade de salvar outra vez. Amar sim. Ele amou, ama e sempre amará, conforme está em Jeremias 31, 3. Com eterno amor te amei, e com amor leal, segundo a King James, te atraí. Com eterno amor te amei. Com laços de benignidade te atraí. Veja só como ele está consolando aqueles que estão sem pão, sem teto, sem esperança, perseguidos, oprimidos, com medo da morte. Calma, eu redimi vocês, eu salvei vocês. Essa é a maior demonstração de amor, gente. Um inocente morrer por um culpado. Você conhece a história de Barrabás? Era um assassino, ladrão, bandido conhecido da região, preso por crimes terríveis. Jesus, no dia da celebração da Páscoa, era comum soltar um bandido. Ambos estavam sendo acusados. Barrabás, que era um homicida, endemoniado, e Jesus, por se declarar o Messias. Aqui, Pilatos expõe os dois diante da multidão. E diz: quem vocês querem que eu solte? De um lado, o homem mais santo que a humanidade já teve. Do outro lado, a figura do ser mais inescrupuloso e perverso. Qual dos dois tinha que ser solto? A multidão grita: solta Barrabás! E quanto a esse Jesus, crucifica-o! Foi exatamente o que Deus fez por nós. Ao invés dele punir Barrabás, esse facínora, que era eu e você, ele puniu o filho, que era inocente, e deixou livre todos os Barrabáses que creram. Eu e você. E o que é isso? Amor. Amor. Como é que você peca ouvindo isso aqui? Como é que você não é gentil? Como é que você não obedece a palavra? Isso é amor. Não, teve alguma motivação. Qual? O que você ofereceu para ele? Nada. Não foi pelos seus méritos, foi apesar dos seus deméritos. Não foi pela sua beleza, foi apesar da sua feiura. Não foi sua limpeza, foi apesar da sua sujeira. Sabe o que motivou ele? Amor incondicional. Uau! Por isso que tem que fazer igual a pecadora, a prostituta. Tem que chorar nos pés e enxugar com os cabelos e beijar. E falar: não, eu não. Tem que beijar e dizer: não, eu tinha que estar incinerado dentro de uma fornalha. Eu tinha que estar dentro da donzela de ferro sendo picado em 1000 pedaços. Mas o Senhor pegou e me salvou. O Senhor me salvou. Um desgraçado como eu, o Senhor me salvou. Por isso que quando vê-lo, pensar nele, dirigirá a ele, só se curve, e diga: não tenho nada para dizer, declarar nada. Beije os pés, e os enxugue com os cabelos. Beije os pés, e o enxugue com os cabelos. Quando você acordar, acorda, olha para o lado, fique assustado. Ué, estou acordado? Porque não merecemos nem acordar. Quando respirar, inspirar e respirar, agradeça, não merecemos respirar. Por que ele fez isso? Amor. Eu quero fazer igual o pastor, o primeiro pastor que cuidou de mim, pastor Eurípides. O português não era muito bom, mas um homem que tinha um amor. E falou assim: quando você quiser me achar no céu, procura Jesus, que eu vou estar agarradinho no pescoço dele. Talvez eu mudaria a frase, pastor Eurípides: eu vou estar agarradinho nos pés. Os pés, abaixo dos pés.
Não dá para ser digno de algo maior que isso. Agora, João vai mostrar a posição de honra que ele colocou à igreja. Olha a continuidade do amor. Ele não é só honrado, exaltado, é o centro do Apocalipse. Ele exalta a sua igreja junto com ela, com ele. Verso 6. E nos constitui o reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que versículo lindo. Colhe esse versículo, cite esse versículo, bote ele no seu carro. Ele nos constitui, ele nos fez reino, reis e sacerdotes. Como é que compara a fé cristã com qualquer outra coisa, meu Deus? Agora ele vai mostrar os efeitos dessa salvação dos 5. O 5 fala que ele pelo seu sangue nos libertou dos pecados. Agora você vai ver os efeitos dessa salvação, frutos do seu amor, que está no verso 5, parte B. Ele usa o termo reino e sacerdotes. João tinha em mente aqui, porque uma das maneiras de interpretar o Apocalipse é ir para o Antigo Testamento. Várias citações do Antigo estão contidas aqui. Quando João cita reino e sacerdotes, ele tem em mente uma passagem do Antigo Testamento que foi dita aos pés do Monte Sinai. Está em Êxodo 19, versículos 5 e 6. Diz assim, Deus dizendo para o seu povo, que foi ele liberto, resgatado do Egito, salvo. Sereis minha propriedade particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Ele tinha acabado de tirar do Egito, redimir, salvar, separar. E agora, os dá uma posição de honra. Vocês serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. Presta atenção. Esse privilégio de ser rei e sacerdote era exclusivo dos judeus, dos hebreus. No entanto, João estende ele agora, com a morte de Cristo, a todos os crentes de todas as nações. Jesus, o rei, que é sacerdote, agora pela sua morte, nos faz sacerdotes e reis. O que quer dizer isso? Reis, primeiro reis, mas assim, pastor, é muito desconfortável essa posição. Rei também, essa interpretação está correta? Sim. Agora vamos para a posição de honra que ele colocou a igreja. Reis, porque Cristo, em sua vitória, vencemos com ele. Em posse do seu reino, reinamos com ele. Reinamos sobre o pecado, reinamos sobre o mal, reinamos sobre as trevas e reinamos sobre a morte. Aqui Paulo vai citar isso em 2 Timóteo 2,12. Se sofremos com ele, também com ele reinaremos. Apocalipse 3,21 traz isso de forma maior. O próprio livro está recheado da igreja reinando. Apocalipse 3,21. Ao vencedor, escute isso: dar-lhe-ei sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Glória a Deus. E não para por aí. Apocalipse cita o cumprimento dessa promessa do verso 1, farei vocês reis e sacerdotes. Primeiro reis, Apocalipse 2, verso 26 e 27, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fazem objetos de barro. Vai dar o cetro é digno de quem? De quem está sentado no trono. Quem que senta no trono? Reis, monarcas. Não fez reis, reinaremos com ele. Aliás, já reinamos com ele. Mateus 18, tudo que ligar na terra será ligado nos céus. A igreja tem autoridade de ligar e desligar, declarar um salvo, não salvo, excluir da comunhão. Ela é embaixatriz de Cristo na terra. Reis. Olha a posição de honra da igreja, sua e minha. Mas não só rei, também sacerdotes. Nos fez reis e sacerdotes.
O que ele quer dizer com isso? Bom, a posição sacerdotal é marcada pelo acesso direto a Deus. O sacerdote é o único. Todo Israel, 2 milhões. Só Arão, só a classe sacerdotal podia falar com Deus, ter acesso. E mesmo assim, através de sacrifício animal, quando ele nos faz sacerdotes, ele nos dá o direito de ter livre acesso a ele. Quem aqui já entrou na casa do Silvio Santos? Do Roberto Marinho? Do Arnold Schwarzenegger? De George W. Bush? Está na moda agora do Elon Musk. Você não tem esse direito de entrar. Quem já pisou nos átrios da casa de Deus? Quem já ousou passar perto dos seus portais? É que na morte de Cristo, Ele nos deu o direito de entrar nos aposentos de Deus. Sem padres, papas, pastores, sacrifícios, bodes. Temos livre acesso como sacerdotes, contatos diretos, sem nenhum sequer mediador humano. Podemos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, Lord, direto. Hebreus 10, 19 diz isso. A entrada para o novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Segundo, o sacerdote também era marcado pela sua pureza. O caráter sacerdotal era de pureza. Tanto é que se lê em Êxodo 28, vão ver as peças de roupa que Arão tinha que vestir e todo o ritual. Porque ele era consagrado e tinha que carregar uma fita escrita santidade ao Senhor. Sacerdotes, ele tirou de nós a culpa e o poder do pecado e nos fez santos. Santidade, Romanos 6,14, o pecado não terá mais domínio sobre vós. E terceiro, sacerdotes, ele tinha a função de fazer mediação entre o povo e Deus. O povo não podia ir direto. Para o povo falar com Deus, tinha que passar o caso para o sacerdote. O sacerdote mediava, representava Deus e o povo. Deus nos fez representantes dele na terra. A embaixada de Deus na terra é a igreja, e você é o embaixador, e como você o representa, com a pregação do evangelho, podemos reconciliar homens com Deus, fazer mediação dos pecadores e Deus. Ele nos deu essa prerrogativa, esse privilégio de ser os seus embaixadores, segundo aos Coríntios 5:20, de sorte que nós somos embaixadores de Cristo. 1 Pedro 2:9, vós porém sois geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido de Deus, para que vades e proclame as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Reis, sacerdotes. Você aí, você representa Deus. Você representa Deus. Você carrega o nome de Deus. Você aí é o embaixador de Deus. Você aí pode levar homens não cristãos a Deus. Você pode fazer a mediação mediante a pregação do evangelho. Deus te deu isso. Irmãos, eu sei que está passando um pouquinho, mas está acabando, viu? Só falta 1h20. Portanto, irmãos, Apocalipse é um livro que mostra a vitória da igreja, a igreja reinando com Cristo. Apocalipse é um livro que mostra o evangelho de Cristo sendo pregado pela igreja. Você vai ver isso. Você vai ver a igreja vencendo no Apocalipse. Você vai ver a igreja reinando em Apocalipse. Você vai ver a igreja fazendo a mediação, sendo a embaixadora de Cristo, através da pregação do evangelho. Quarto, agora João vai mencionar pela primeira vez no Apocalipse, o retorno glorioso de Cristo. Veja o verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá,
até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente vem. Uau! Olha só, lembrem, a igreja está sob servidão, martírio, punição, perseguição, está igual a gente. Cristo quer consolar eles, e como ele faz? Dizendo, estejam certos, eu vou voltar. Esse que viste subindo, descerá nas nuvens, para tirar vocês daqui, salvar vocês, e consumar este século. Queridos irmãos, ouçam-me, um dia tudo isso aqui vai mudar, um dia todo o nosso sofrimento vai cessar, um dia vai acabar a dor, o luto, a fome, o pranto e o choro, um dia a morte cessará, estejam certos disso, Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. E esse versículo aqui também é um eco de Daniel capítulo 7, da promessa que está em Daniel 7:13. Eu estava olhando nas minhas visões, disse Daniel, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem. Daniel tem uma visão, uma promessa, vindo das nuvens alguém como filho do homem, é Cristo. Agora por que ele diz isso? Que Cristo voltará, para dar esperança a eles. Mas por que voltará com as nuvens? Vai voltar cheio de algodão? Deus, que é isso? Não, tem nada a ver com essas nuvens. Senão num dia ensolarado ele não volta. Se você traduzir ipsis literis, você não, está muito sol, Jesus não volta. Que é nas nuvens. O termo nuvens aponta para um retorno cheio de glória, nuvens, raios, relâmpagos, arco-íris, trovões, abalos sísmicos, o mundo chacoalhando, anunciando a volta do seu Criador. É isso. Aponta para um retorno cheio de glória, conforme Mateus 24:30. Olha o que diz. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. É glória. É um ato que um ato universal, estrondoso, como diz o salmista no Salmo 104:3, ele toma as nuvens por seu carro, ele vai tomar as nuvens, os céus enrolando como pergaminhos, abalos sísmicos, mares rugindo ao som do Salvador. Ele voltará. Jesus vai voltar, irmão, não se engane. Ele voltará como as nuvens, com glória. Veja só, e o texto vai mais longe. Essa volta não será secreta, igual os pré-tribulacionistas dispensacionalistas que dizem, a volta é secreta e iminente, ou seja, pode voltar a qualquer hora e ninguém vai ver. Olha o que o texto diz, o verso 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Mostra que essa volta não será secreta nem iminente, todos estarão atentos. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? No momento do retorno de Cristo, ele será visível para todas as pessoas da face da terra, o mundo inteiro, em diferentes lugares, fusos horários, classes sociais, de idades, verão Cristo voltar dos céus. Não um homem nessa terra vivo que não verá Cristo voltar. Se você notar aqui, ele emprega o adjetivo e o substantivo, todo olho, no singular, para indicar a particularidade daqueles que vão ver. Não está falando blocos. Quando ele fala todo olho no singular, cada ser humano da face da terra,
mesmo que estiver cego, mesmo que estiver dormindo, vai ser pego pelos cabelos, os olhos se abrirão e vai contemplar a volta de Jesus. Tanto crentes como igualmente ímpios. 1 Tessalonicenses 4, verso 16, 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Veja só, Tessalonicenses diz que todos verão, Apocalipse 1:7 diz que todos verão, Mateus 24:30 diz que todos verão, porque diz: todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem. A volta não será secreta nem iminente. Olha só isso aqui, essa volta dele vai ser tão retumbante, que até os mortos contemplarão, porque o texto diz assim, eis que vem com as nuvens, verso 7, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos se lamentarão. Uai, quem traspassou ele? Quem pregou ele na cruz? Quem furou ele com a lança? Isso foi no primeiro século, já está morto. Até esses verão. Significa que todos os mortos, todos os homens que existirem, Deus falou, não vai ficar ninguém de fora. Todos verão a vitória, o retorno glorioso, e sairão das suas tumbas, ressuscitados, para vê-lo, até os mortos. E quem são esses? Até mesmo aqueles que os traspassaram. Primeiro, se refere aos judeus, que entregaram Jesus nas mãos de Pilatos. Anás, Caifás, o Sinédrio, vão se erguer para ver ele voltar. Até mesmo aqueles que os traspassaram. Quem mais? Segundo, refere-se a Pilatos, que lavou suas mãos e o entregou para ser crucificado. Vai ressuscitar para vê-lo. E terceiro, refere-se também aos soldados que executaram a sentença, perfurando seus pés, suas mãos e o seu lado. Esses testemunharão, ressuscitarão para testemunharem o seu retorno, conforme a profecia de Zacarias 12, 9 e 10. Naquele dia, olharão para aquele a quem transpassaram e pranteá-lo-ão. Imaginou que coisa? Você já imaginou? Pilatos, Anás, Caifás, Roma, estarão lá, verão ele. Estou terminando. Penúltimo, 5 minutos eu termino. Agora, estava muito bonito o Apocalipse. Apocalipse bonito demais. Não é Apocalipse, é Apocalipse interpretado por pastor da prosperidade, por pastor reformado, e que tem linha puritana. O arco-íris não brilha muito tempo, não. Agora, a cena muda, fecham-se as cortinas, termina o primeiro ato de alegria, júbilo, redenção, abrem-se de novo, e agora começa o horror, a aplicação da justiça divina, verso 7b, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Esse dia não será só de alegria. Quando é que as tribos se lamentarão? Com a volta dele. Será um dia de horror, de angústia, de aflição, de medo. Quando fala tribos, está falando nações, povos, etnias. O mundo incrédulo inteiro vai ser tomado de um remorso, de choro, de pranto. É aquele remorso, aquele sentimento de
tarde demais. Tarde demais. O que restou para o incrédulo será o cálice da sua ira. E as nações se contorcerão, se lamentarão, baterão nos peitos de remorso. Porque o julgamento é chegado. Zacarias 12, 9, 10, fala desse dia. Naquele dia, olharão para aquele que transpassaram, e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como quem chora amargamente, e dirão: o que eu fiz? Eu sou culpado, eu neguei, eu matei, eu rejeitei, eu tripudiei sobre a sua lei, eu persegui a sua igreja, agora o que me resta é o castigo. Todas as famílias da terra chorarão, gemerão como uma mãe que lamenta o seu filho morto, lamentarão como um homem que se viu preso e condenado à morte. Tal será a dor sem esperança de todas as tribos da terra que agora estão sem Cristo. Vai ser assim, meu irmão. Eu vou só ler só um pedacinho do que vai ser, porque esse aqui está no capítulo 6, eu vou deixar esse dia para você. Só para você ter uma ideia como vai ser a volta de Jesus para os incrédulos. Apocalipse 6, 15 e 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram os montes aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Eles vão pedir para as montanhas cair sobre eles, de medo do julgamento do Cordeiro. Vai ser um dia de muito choro, muito pranto. Fim. Jesus termina verso 8, Apocalipse 1, 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Sabe como é que termina esse outro ato? Vem Deus, o Pai Todo-Poderoso, e toma toda a glória para Ele. Ele vai dizer o sentido da criação, o sentido do livro, tudo é para a sua própria glória. Quando Ele fala: eu sou Alfa e Ômega, Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, Alfa. Ômega, a última letra do alfabeto grego. Alfa, eu Deus, sou a origem de todas as coisas, tudo de mim descende, tudo veio por mim, é sustentado por mim, nasceu de mim, e eu sou Ômega, não sou só o início de tudo, mas o fim de tudo, onde tudo deva convergir, sou alvo de tudo, tudo é para minha glória. O universo foi criado, o meu filho veio, morreu, ressuscitou, tudo apontando para a minha glória. Com essas palavras, João quer dizer que a finalidade desse livro, Apocalipse, é exaltar a glória e a majestade do Senhor, nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Fecha os olhos, curva a sua cabeça.